Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ler a palavra, livro de Malaquias, o último livro do Velho Testamento, capítulo 3, começando pelo versículo 13, vamos adentrar no capítulo 4, até o versículo 3. Então, Malaquias 3, 13, aí vamos entrar no capítulo 4, até o versículo 3. Glória a Jesus. Todos acharam? Então vamos fazer a leitura. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei, como um homem poupa o seu filho que o serve. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Todos lendo 3. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias a Deus. Nosso presbítero irmão Alex, ora a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos. Querido Deus, amado e eterno Salvador, te damos graça, meu Deus, pelo privilégio que temos quando podemos estar na Tua casa, Senhor, em mais um culto que oferecemos a Ti em louvor, em gratidão ao Teu nome. Pai, queremos Te pedir, meu Deus, que nesta noite o Senhor use o Teu Filho uma vez mais, com conteúdo bíblico, meu Deus, para o nosso crescimento espiritual, ó Deus. Abençoa Teu povo ricamente, os louvores que ainda vão ser entoados a Ti, meu Deus, que a Tua presença, meu Pai, seja algo percebível, algo notável no meio da Tua igreja, Senhor, pois é para isso que nós estamos aqui nesta noite. É assim que nós oramos com muita fé em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, mais uma vez a paz. Aleluia. Nós, como crentes, precisamos ter esta mentalidade. E se Deus atender a nossa oração, Ele deve ser glorificado como Deus. Mas se Ele não atender, não fizer aquilo que a gente deseja e pede, Ele continua sendo o mesmo Deus. Glória a Jesus. Precisamos ter essa maturidade. Porque tem pessoas que se desespera e sai fora, porque não tem fé e nem sabe o que realmente é Deus. Embora o nosso conhecimento a respeito dele seja muito limitado, mas pelo menos nós precisamos saber que se Ele atender, Ele é Deus. Se não atender, continua sendo Deus. Aleluia! Glória a Jesus. Nós vamos ouvir as crianças louvando a Deus. Antes, eu quero
ler para os irmãos, aqui em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Na canção deste hino nós vamos ofertar, e eu quero pedir aos irmãos uma oferta generosa, porque esta oferta será destinada aos irmãos que eu pedi oração aqui. O nosso irmão Gerardo Barbosa e a irmã Tinila. São pessoas simples, pessoas que precisam da nossa ajuda, pessoas que ainda não são aposentadas. Então vamos fazer uma oferta generosa. Aqui Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 8, capítulo 9 de 2 Coríntios, ele estava instruindo os irmãos a ofertarem para a igreja, a igreja da Judeia, que estava passando por um período de dificuldade, um período de dificuldade, e precisava que os irmãos ajudassem. A igreja da Galácia, a igreja da região ali da Ásia Menor, todos contribuíssem com alegria, conforme propusesse no seu coração. Mas isso eles não deveriam fazer com tristeza, e nem se vissem aqui obrigados, mas que fizesse isso com alegria no coração, conforme Deus lhe comunicasse ao coração. Porque Deus ama o que dá com alegria. Diz Provérbios que aquele que dá ao pobre, empresta a Deus. E Deus, ele não é veaco. O homem pode não te pagar aquilo que você emprestou, mas ele paga. Glória a Jesus. E pense numa coisa boa, é ser recompensado por Deus. Então nós convidamos aqui o nosso presbítero, irmão Firmino Penha, para fazer aqui uma oração, e vamos ofertar generosamente para ajudar os nossos irmãos. Glória a Deus, louvado seja Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, pois vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, maravilhoso Deus, estamos agradecidos, Senhor, neste momento, porque aqui, Senhor, nós temos a oportunidade, Senhor, meu Deus, nesta noite, Senhor, com alegria, Senhor, ofertar, Senhor, meu Deus, para os teus servos, ó Senhor, que estão passando por este momento difícil na sua vida, ó Pai. Meu Deus, abre, Senhor, toca nos nossos corações, Pai, pois tudo nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Muito bom ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração.
bom ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração. Com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. Muito bom ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração. Muito bem. Meus irmãos, está aqui conosco o irmão Lucas e a irmã Isabel e parece que Diana, da Assembleia de Deus Tempo Central, em Aquiraz. Onde estão os irmãos? Muito bem, estão ali. E também a irmã Miqueane, da Assembleia de Deus Tempo Central, Santa Teresa, Hidrolândia. Onde estão? Muito bem. A igreja deseja recebê-los no amor de Deus. Quem deseja, vamos levantar as mãos e dizer: sejam bem-vindos, em nome de Jesus, e volte sempre. Glória a Jesus. Deus abençoe os nossos irmãos que nos visitam. Queridos irmãos, nós temos aqui 30 minutos para a meditação na palavra de Deus. Nós lemos um texto no Velho Testamento, o último livro do Velho Testamento, que é o livro de Malaquias, e gostaríamos de, nessa noite, trazer uma palavra da parte de Deus, é claro, aos nossos corações. Malaquias capítulo 3, nós lemos a partir do versículo 13. Esse capítulo 3, ele nos mostra, principalmente esse texto, dois tipos de pessoas. Uma pessoa que serve a Deus com alegria, que espera e confia no Senhor, e por ser uma pessoa que confia no Senhor, é fiel à sua palavra. E a outra pessoa que está representada aqui é uma pessoa que se encontra no estado de desviado dos caminhos do Senhor. E a sua visão acerca de Deus é muito deturpada. Porque são pessoas que têm um ponto de vista de Deus daquele que abençoa a pessoa materialmente por ele ser fiel espiritualmente. E as bênçãos materiais, elas não estão atreladas à nossa fidelidade a Deus. É claro que o crente fiel, Deus abençoa. Deus abençoa. Mas nós não podemos jamais colocar essas bênçãos no sentido material, porque a nossa bênção verdadeira é estar em sermos filhos de Deus, ter os nossos nomes escritos no livro da vida e ter direito de entrar na cidade santa. Porque diz o sábio Salomão que as bênçãos do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Não podemos jamais ter uma visão de Deus daquele que abençoa, materialmente falando, como resultado da nossa fidelidade. Se fosse assim, o que diríamos? Que diríamos de Lázaro? Capítulo 16 de Lucas. Lázaro, um homem temente, um homem obediente, servo do Senhor, mas que vivia uma vida, materialmente falando, sem recursos e cheio de enfermidades. Do outro lado tinha um ímpio que não temia a Deus, mas que vivia
regaladamente e esplendidamente. Essas duas palavras certificam a condição material que aquele homem tinha. Porém, quando ambos morreram, Lázaro aparece no seio de Abraão e o homem rico no Hades em sofrimento. Glória a Jesus. Então, o versículo 13, a partir do versículo 13, nós iremos ver aqui a atitude, do versículo 13 ao versículo de número 15, de um grupo de pessoas que tinham se tornado infiéis a Deus. Pois o capítulo de número 3, a partir do versículo de número 7, Deus faz uma reclamação contra aquele povo que estavam deixando de entregar os seus dízimos, as suas contribuições, para que houvesse o mantimento ou o sustento, o pão dos sacerdotes, dos levitas, que não tinham recebido possessões e nem podiam tirar o seu tempo para ir trabalhar, porque o tempo deles era exclusivamente para o serviço do culto judaico. E as demais tribos tinham por dever levar os seus dízimos e as suas ofertas, para que aquele grupo de sacerdotes e levitas tivesse o que comer. Para muitas pessoas acham que ali foi a instituição do dízimo. Não, o dízimo ele vem muito antes e começa lá no Jardim do Éden. Vamos ver a primeira referência bíblica com relação ao dízimo, quando Abraão encontra Melquisedeque e ali entrega o dízimo de tudo quanto possuía. No tempo de Moisés, Deus apenas institucionalizou, regulamentou, para que o povo se sentisse na obrigação, porque a falta desta obrigação deixaria a tribo de Levi sem um mantimento diário e assim teriam que trabalhar e não poderiam estar no templo, cuidando do culto e cuidando do tabernáculo. Então, esses infiéis, eles falaram contra Deus. Aí Deus usa o profeta Malaquias para falar a estes infiéis, dizendo o seguinte: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Aí o versículo 14, Deus diz assim, vocês dizem, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Vejam bem, aqui, esse povo infiel, eles estavam dizendo que era inútil servir a Deus. Em outras palavras, não vejo vantagem nenhuma em ser crente, não vejo vantagem em ser fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas, não estou vendo vantagem, porque eu sou fiel a Deus em tudo. E por que vivo nesta situação? Por que Deus não me abençoa, materialmente falando? Eu olho para o meu vizinho, ele não é crente, é idólatra, é um beberrão, mas ele prospera. Tem uma casa boa, tem carro do ano, vive muito bem. Então eu não consigo associar, eu não consigo ver resultados de quem serve a Deus, de quem teme a Deus. Não vejo resultado.
Então eles estavam dizendo: é inútil servir a Deus. Que nos aproveita? Que proveito nós temos em termos cuidado de guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Não estou vendo resultado, ser crente, ser fiel a Deus. Aí eu quero levar os irmãos para o Salmo de número 73. O Salmo de número 73. Nós vamos ver aqui essa mesma visão. Aqui em Malaquias era a visão de um povo. Aqui no Salmo de número 73 era a visão de um indivíduo. Salmo de número 63, Salmo de Asaf. Ele diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Pelo menos ele conhecia a bondade de Deus. Mas a partir do versículo 2 ele disse assim: quanto a mim, particularmente a esse indivíduo, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Observe aqui que essa visão, esse ponto de vista, ele é o resultado de uma análise, de uma visão aberta espiritualmente, para compreender a situação de quem vive materialmente próspero, sem o temor de Deus, e quem realmente é próspero espiritualmente por temer a Deus. Então ele diz, quanto a mim, quase que eu me desviava. Vou usar aqui essas palavras. Quanto a mim, quase que eu me desviava. Porque ele diz assim, quase escorregavam os meus pés. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Agora vejo a condição que ele estava antes. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Olha, a condição de um crente que teme a Deus, tem inveja do ímpio porque ele prospera financeiramente. Olha a visão dele, ele prestava atenção nesse ímpio, porque não há aperto em sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como as outras gentes, nem são afligidos como os outros homens, pelo que a soberba o cerca como um colar. Vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Fala aqui de fartura, de riqueza. Superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Abrem a boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Essa é a visão que essa pessoa tinha dos ímpios que prosperavam, pessoas que falavam contra Deus, pessoas que falavam contra o próximo. Eram pessoas arrogantes, eram pessoas presunçosas, e mesmo tendo todas essas qualificações carnais, malignas, segundo essa visão, tinham a bênção de Deus. Porque ele associava os bens materiais à bênção de Deus, o fruto do seu trabalho, do que eles faziam, tinham aquilo como bênção de Deus. Aí vejam, no versículo de número
12, ele diz assim: eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Ele olhava para si, temia a Deus, era crente, mas vivia numa condição inferior àqueles que não temiam. E aí ele associava a Deus à concessão de bens materiais. E ele chegou à conclusão que a concessão por Deus desses bens materiais não estava restrito à fidelidade a ele. Então aquilo seria inútil. Seria inútil servir a Deus e não ser abençoado financeiramente. Observe aí que no versículo de número 16, ele diz assim: quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Humanamente falando, usando aqui um raciocínio lógico, fidelidade a Deus, Deus abençoa com bens materiais. Não sendo fiel, Deus não abençoa. E porque o ímpio é ímpio, pecador, e tem bens materiais. E porque que eu sou fiel, sou dizimista, sou ofertante, e não tenho bens materiais como o ímpio tem. Pensei em compreender. Ele diz aqui, pensei em compreender isto. E isto me trouxe perturbação. Me trouxe perturbação. Mas aí veja aqui que no versículo de número 17, ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. A verdadeira visão de Deus e dos bens materiais, que antes ele estava associando como bênção de Deus para o ímpio e não para o que temia, ele agora começou a entender depois que ele entrou no santuário. O que é que isso nos diz, meus irmãos? Que todas as nossas dúvidas, tudo aquilo que nós não compreendemos a respeito do agir de Deus, nós precisamos ir para o santuário. Eu não estou me referindo a essas 4 paredes. Eu estou me referindo à nossa comunhão estreita com Ele, através da oração, pedindo a Ele discernimento, pedindo a Ele sabedoria, se colocando no altar, se colocando aos seus pés. Ele nos dará o entendimento das coisas. Glória a Jesus. Depois que esse salmista ele teve esse entendimento, depois que ele entrou no santuário, que ele foi à presença de Deus, Deus lhe deu discernimento de tudo aquilo que até então estava lhe trazendo perturbação. Aí veja, depois que Deus deu a ele entendimento, certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. O indivíduo ele pode viver a vida toda aqui no berço de ouro, mas se ele não tiver Jesus ao morrer, vai sofrer nas chamas do inferno. Mas nós podemos viver aqui não tendo esses bens materiais que muitas pessoas almejam, mas nós temos Jesus, e quem tem Jesus tem vida eterna. Quem tem Jesus tem o perdão dos pecados. Nós podemos não ter uma casa boa, nós podemos não ter nada, mas quando nós partirmos para a eternidade, nós iremos morar numa cidade que as ruas são calçadas de ouro. Lá não teremos ladrões, lá nós não teremos milicianos, lá nós não teremos corruptos, lá estaremos morando numa cidade segura.
nem de energia nós vamos precisar, porque Cristo será a nossa luz. Aí veja aí, aqui nós não temos nada, o ímpio tem tudo. Na eternidade as coisas se invertem. O ímpio sofrendo no inferno, a sua riqueza, os seus bens materiais aqui na terra não lhe dão direito de gozo na eternidade. Elas podem até lhe trazer satisfação e realização dos seus desejos aqui, mas se partir para a eternidade sem Deus, ele vai sofrer. E aqueles que viveram aqui sem essas coisas vão estar gozando ao lado do Pai, ao lado de Abraão, de Isaac, de Jacó, de todos os santos e santas que estão lá nos aguardando. Glória a Jesus. Então em Malaquias ele fala contra a nação ímpia, que estavam dizendo: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Escute só. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Que visão deturpada é esta de Deus? Que miserável pessoa que se diz ser crente e tem esta visão de Deus. Na nossa convenção, pastor Antônio José, da Assembleia de Deus Tempo Central em Fortaleza, ele trouxe uma mensagem e ele falou ali sobre uma literatura de um livro que eu esqueci o nome do autor. E eu disse: eu não saio daqui se eu não encontrar esse livro. Fui lá para a Casa da Bíblia, lá para a CPAD, encontrei. O título do livro é Até que Sejamos Um. Irmãos, este livro é muito gostoso de se ler. Porque ali a gente descobre o quanto é importante a unidade da igreja. Um só pensamento, uma só fé, um só batismo, uma só visão acerca do reino de Deus. Muitas vezes Deus deixa de operar ou Ele não opera, não é porque Ele não seja Deus, não é porque Ele esteja impossibilitado de operar, mas é por causa da divisão, da incredulidade que há entre nós. Aí você imagine aqui a situação de Israel. Uma grande parte da população tinha esse ponto de vista aqui. Chegaram ao ponto de dizer: olha, bem-aventurados são os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. A mesma coisa de hoje em nossos dias, a pessoa dizer: eu não vejo razão, não vejo vantagem em dizimar, em ofertar e ser fiel a Deus em tudo. Mas é muito mais bem-aventurado o ímpio ali, o adúltero, o idólatra, os criminosos, os traficantes, seja quem for, porque tem dinheiro, vive muito bem. São pessoas que têm uma visão só material, que só pensam aqui. E enquadrado neste grupo de pessoas não são só os que pensam assim, mas os que agem assim. Por exemplo, hoje é o dia do culto, amanhã, vamos dizer, é o culto de Santa Ceia. Não, mas eu tenho trabalho, eu tenho que trabalhar. É claro, o irmão que é empregado, que é obrigado, ele é dispensado. Mas a pessoa que não é obrigado, que é patrão de si mesmo,
que perde o culto, que deixa de fazer, de contribuir na obra de Deus, no evangelismo, de congregar, por causa do desejo insaciável de ter, de possuir, está enquadrado nesse grupo aqui. Reputa por mais bem-aventurado as coisas terrenas em detrimento das coisas espirituais. Mas veja que a hora já está passando, que o versículo 16, a partir do versículo 16, ele mostra aqui o ponto de vista dos que são fiéis a Deus. Versículo 16: então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Reflita, meu irmão, nesta noite. Esse versículo aqui, ele está em consonância com o que a Bíblia nos ensina acerca da concordância para a oração. Esses 3 versículos aqui falam do pecado de parte da nação de Israel. E quando nós lemos lá em Jeremias, no capítulo 17, versículo 1, o profeta Jeremias diz que o pecado daquela nação estava gravado com um ponteiro de ferro e ponta de diamante na tábua do coração daquele povo. E o pecado tinha se institucionalizado porque estava até nos ângulos do altar. Era a situação espiritual daquele povo. Hoje não é diferente. Não é diferente. Mas, assim como naqueles dias existia um remanescente fiel, hoje também na igreja. Quando eu digo a igreja, não estou me referindo só nós aqui, a igreja visível. A igreja do Senhor, no mundo todo, existe um remanescente fiel. Está descrito aqui: aqueles que temem ao Senhor, ou temem ao Senhor, falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor ouve. E o Senhor atenta e ouve. Deus ainda ouve oração feita com propósito. Vamos ver Mateus capítulo 18, versículo 19, o que diz? Jesus nos instrui ali. Mateus capítulo 16 e versículo 19. Quem achou? Por favor, leia aí. Mateus 18 e 19. Eu disse foi 16? Então me desculpem. É 18 e 19. Pode. Muito obrigado. Então se 2 concordar, é a Bíblia que está dizendo, então eu vou pedir ali a morte do meu inimigo. Não é esse tipo de oração que Jesus ouve. É oração com propósito, que o seu nome seja honrado e glorificado. Glória a Jesus. Então, cada um fala com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. Ainda sobre Deus ouvir a oração, vamos ler 2 versículos rapidinho em Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. E outro irmão procura aí Apocalipse, capítulo 8, verso 3. Eu tenho aqui, mas eu quero que os irmãos leiam. 5 e 8 de Apocalipse.
os 24 anciões que estavam prostrados diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas. Harpas e salvas de ouro, cheia de quê? De incenso, perfume, que quando era queimado, subia aquela fumaça cheirosa, incenso. E o que é este incenso? Diz o texto, são as orações dos santos. Orações feitas com propósitos. Orações que é feita em acordo, em comum acordo, em comunhão, que está dentro da vontade de Deus. Elas ultrapassam esse teto, elas sobem à presença de Deus. Vamos ver a outra, rapidinho, Apocalipse 8 e 3. 8 e 3 de Apocalipse. Glória a Jesus. Isso é motivo de alegria, irmãos. Você diz, eu tenho orado, e Deus não me manda a resposta. Se as suas orações é feita em Deus, elas estão lá guardadas. Você lembra da oração de Abacuque? Abacuque orou, Senhor, aviva a tua obra, Senhor. Mas não parou aí. E no meio dos anos a notifica, isto é, ouve a minha oração, aviva a tua obra através do meu pedido e lembra do meu pedido. No meio dos anos, pode ser hoje em Guaraciaba, foi segunda-feira aqui, Deus batizando o irmão Raimundo com o Espírito Santo. Pode ser hoje também, Deus pode ouvir a tua oração, mandar a resposta do céu e aquilo que você desejava, Ele atender. Porque a sua oração está lá, guardada numa salva de ouro. Glória a Jesus, e no dia que ela subir como incenso ao nariz de Deus, Ele vai mandar a resposta. Porque aqueles que temem ao Senhor, Ele ouve. Para terminar, e há um memorial diante dEle, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Há um memorial. Eu separei aqui alguns versículos, mas o tempo não dá para a gente ler. Mas todos nós sabemos que nós temos lá no céu livros. É a Bíblia que diz. Há livros ali escrito tudo que nós fazemos, até tudo que nós falamos. E há também o livro da vida, onde está registrado o nosso nome. Ali é um memorial diante de Deus. E a Bíblia diz em Apocalipse 20, se não me falha a memória, o versículo 15, se eu não estiver enganado, que todo aquele que não for achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Se não foi achado escrito no livro da vida, é porque não havia um memorial. Se não há um memorial, é porque foi infiel, porque não serviu a Deus, nunca mudou de vida, até diz que aceitou Jesus, mas nunca se libertou, nunca procurou servir a Deus, como é o desejo dele. E aí não tem o seu nome escrito no livro da vida, então não há memorial. Então o irmão está lá, o seu nome escrito no livro da vida, faz a oração em comum acordo, de acordo com a vontade de Deus. Essa oração sobe, chega lá, é guardada numa salva de ouro, e ali Deus pega a oração e vê lá, está aqui o nome dele escrito no livro da vida. Anjo, vai lá levar a resposta. Você quer ter sua oração respondida? Seja temente a Deus. Tema ao Senhor, ande diante dele em fidelidade, ande em comunhão com ele, sirva a ele com alegria, independente das circunstâncias.
porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Que Ele nos ajude, nos abençoe e nos dê entendimento para compreender cada dia mais a sua palavra, porque Deus tem compromisso com quem é fiel. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Glórias a Deus. Meus irmãos,